falando de uma mulher, mas também falando para toda a igreja, né? Falando para todos nós, porque às vezes a gente pensa o culto para das mulheres, então não é comigo, não, é com você mesmo que Deus quer falar, com todos nós, pela sua palavra, amém? Vamos então ao livro de Juízes. Quem achou o livro de Juízes aí? Achou no meu flash drive aí a informação que vocês estão querendo? Ainda não? Vai no telão, é um file chamado telão, ou então um file chamado cartazes, porque esse aí é de Pochester. Quem achou Juízes diz amém. Capítulo de número 4, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císara era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Amém? Pode tomar o teu assento. Essa noite eu quero falar sobre uma mulher escolhida faz a diferença. Amém? Uma mulher escolhida faz a diferença. O texto que nós escolhemos aqui para falar é do livro de Juízes. Nós encontramos esta mulher, capítulo 4, ele começa a falar de Débora, dessa juíza de Israel, chamada Débora. Durante o período dos juízes de Israel, foi um período que demorou um pouco mais de 400 anos, talvez 420 anos, logo após de Josué. Então você tem Moisés morrendo. Josué capítulo 1, Deus fala para Moisés, Deus diz para Moisés, Deus diz para Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, passa esse Jordão, conquista a terra. Assim como eu fui com Josué, eu serei contigo. Assim como eu abençoei Josué, Moisés, eu vou também te abençoar. Josué assume a responsabilidade, avança em direção à terra prometida, conquista a terra prometida e vem falecer, vem morrer. E depois de Josué começa o período de juízes, aonde não havia uma liderança na terra de Israel, aonde não havia um líder, não havia um cabeça, não havia um mentor, não havia alguém de frente. O que estava acontecendo em Israel é o que descreve por algumas vezes no livro de Juízes. Diz assim, que Israel, que cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Verdade que a terra de Israel havia se tornado uma tremenda de uma anarquia, porque imagine cada um fazer o que bem parecer, o que bem dá na cabeça, cada um fazer justiça com as suas próprias mãos. A gente tem visto alguns atos de justiça pelas próprias mãos recentemente nas notícias, principalmente no Brasil, quando se prende algum ladrão, a população, a multidão já junta o cara ali. Teve uns dias aí que amarraram ele num poste, deixaram o menino amarrado num poste um tempão, outros já pegaram, já agrediram ele, lhe
incharam, e algumas pessoas tentando defender, falando, não vão fazer isso, porque eles estavam batendo naquela pessoa, e pelo jeito, se alguém não parasse, ia matar o rapaz. Então alguém chega e fala, não, deixa que a polícia faça, deixa que a lei resolva com ele. Aí alguém fala, mas a lei não resolve nada, isso aí daqui a pouco vai roubar a tua casa aí. E é aquela coisa, quando se instala esse tipo de sentimento, é porque a lei da terra, a lei do local, ela é falha, ela não está exercendo a sua autoridade, a sua função, e por causa dela falhar, algumas pessoas acabam por querer tomar a lei nas suas próprias mãos. E o que estava acontecendo com Israel era mais ou menos isso. E o que acontece foi que Israel entra num caos social, e devido a este problema, e por não haver uma liderança em Israel entra também num caos econômico, e esse caos econômico causa sérios problemas em Israel. A Bíblia diz que durante esse período aqui, Israel estava sendo oprimido pelo rei dos cananeus, e havia ali um general que aterrorizava Israel, e por 20 anos estava causando muitos males e muitos danos a Israel. E a Bíblia diz que durante esse tempo foi o tempo em que Deus havia entregado Israel na mão do inimigo, porque Israel havia se afastado do Senhor. Então, primeira coisa, deixa eu só abrir uma brecha aqui, e se pegar essa aqui, tem muita gente que pensa que vai escapar do juízo de Deus, que vai escapar da mão de Deus, porque Deus é um Deus que é um Deus de amor. Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus de amor, mas também é Deus de juízo. O amor e o juízo de Deus, eles não se confundem, e muito pelo contrário, se misturam, porque até mesmo no juízo, Deus exerce o juízo com amor. É duro alguém entender isso e compreender isso, porque se Deus não exercesse juízo com amor, não sobrava nada e ninguém para contar a história. Então, até mesmo o juízo, Deus exerce com amor. E o que nós vemos aqui nessa história de Israel, neste tempo em que nós estamos abordando aqui esta noite, é que Israel estava vivendo um caos, estava vivendo um problema espiritual. A verdade é que o problema da nação de Israel e a opressão dos inimigos, o levante daquelas nações que estavam em volta de Israel, que estavam oprimindo Israel, o caos social, o caos econômico, ele dera-se primordialmente por causa da situação espiritual de Israel. Olha para mim aqui, entenda bem. Todo caos que se estabelece na vida de uma pessoa, ele tem um problema inicial, que se chama comunhão com Deus, vida espiritual. Vida espiritual. Na sua grande maioria das vezes, o problema que se estabelece, muitas das vezes, ele tem a sua raiz no seu terreno espiritual. Eu digo isso em quase todas as áreas da vida. E a razão por que eu estou dizendo quase todas, é porque existem situações também que não é bem isso, né? Se o arroz queimou, a culpa não é um problema espiritual, é um problema que você não vigiou e ele queimou, né? Então, existem certas circunstâncias que não é bem uma questão espiritual, mas
na sua grande maioria das vezes, os problemas têm raiz na vida espiritual. Querem ver uma família que enfrenta lutas, que está enfrentando problemas, que está enfrentando dificuldade, que está enfrentando tormenta, problema de filhos com os pais, dos pais com os filhos, problema de marido com a mulher, da mulher com o marido? Você pode ir lá e a raiz do problema é espiritual. A raiz do problema não é nem tanto que o marido fez isso, ou que a mulher fez aquilo, ou que um filho anda desta maneira ou daquela maneira. Você vai, a raiz do problema é espiritual. É espiritual. Então, quando você vai tratar do problema, você tem que ir da raiz da questão. E a raiz da questão, primeiro, começa a sanar a vida espiritual das pessoas envolvidas. Primeiro trata-se da alma, da vida espiritual, e quando isso está resolvido, as demais coisas são acrescentadas. As demais coisas começam a acontecer quase que por si só, porque quando você coloca Deus como centro da sua vida, Ele garante o resto. Não, dá uma amém mais alta aí, pelo amor de Deus. Amém. Algo tão poderoso, tão forte dessa maneira, que você dá uma amém. Não. Eu estou dando até uma dica aqui sobre aconselhamento, principalmente o pessoal do aconselhamento cristão, fazer aconselhamento cristão. A raiz e a base de problemas familiar, de todas as ordens, e problemas pessoais do indivíduo, como depressão e demais coisas, você vai na raiz do problema, a questão é vida espiritual. Vida espiritual. Quando a tua vida espiritual, meu querido, ela começa a sair do trilho, do plano do projeto de Deus, que Deus estabeleceu para ela, as coisas começam a desandar, começa a andar tudo errado, começa a dar tudo errado. Coloca Deus no centro da sua vida, que você vai ver as coisas andarem melhor. Aleluia. Coloca Deus no centro desse casamento aí, que você vai ver que essa mulher, ela não é tudo aquilo que você disse que ela é. Porque foi a mulher que tu me deste. Uma ova. É você que não tem vida espiritual, que fica colocando culpa na mulher. É você que não tem vida espiritual, que ficou colocando culpa no marido. Fala, Senhor, esse homem está vendo, pelo amor de Deus. Eu pensei que casei com um príncipe, agora isso aí virou outra coisa. As grandes crises de uma sociedade, de uma comunidade, ela tem a sua raiz na vida espiritual. Na vida espiritual. E Israel estava enfrentando um momento muito terrível, muito difícil. E para mudar aquele quadro, para mudar aquela situação, Deus precisava de alguém que fosse comprometido com o chamado. Alguém que fosse comprometido com aquilo que ele desejava estabelecer. Alguém que fosse comprometido. E quando Deus vai escolher alguém, no capítulo 4 de Juízes, a Bíblia diz que Deus levanta uma mulher. E a Bíblia diz: profetiza. Profetiza. Aquela mulher, ela era reconhecida pela unção de Deus na vida dela. Como é que nós somos reconhecidos pelas pessoas? Quando alguém fala de você, como eles fazem uma radiografia da sua vida espiritual? Quando alguém fala de você,
sendo como eles definem você alguém espiritual, dentro do terreno espiritual.